Edgar Allan Poe nasceu em 19 de janeiro de 1819, na cidade de Boston, estado de Massachusetts, Estados Unidos da América. Segundo filho dos atores David Poe Jr., que faleceu em 1811, e Elizabeth Arnold Hopkins Poe, falecida no mesmo ano em que ficou viúva, por causa de complicações no parto resultantes de uma severa tuberculose, deixando os 3 irmãos órfãos, William, Poe e Rosalie. Depois disso, William foi morar com parentes no interior, Rosalie foi mandada para a adoção, já Poe foi acolhido pelo casal de empresários bem-sucedidos, John Allan e Frances Allan, passando a morar em Richmond, no estado da Virgínia. No entanto, John e Poe nunca mantiveram uma relação saudável, fazendo com que Poe fosse naturalmente bastante apegado à sua mãe adotiva. Poe escreveu seu primeiro livro em 1829, enquanto servia o exército, sob o nome de Edgar Allan Perry. O título era Tamerlane and Other Poems. Então, 2 anos depois, ao ser dispensado das Forças Armadas, sua mãe adotiva Frances faleceu e ele publicou seu segundo livro, All Erath. Edgar Allan Poe reconciliou-se com seu pai adotivo, que o auxiliou a entrar na Academia Militar West Point, mas foi expulso por desobediência em 1831, sendo repudiado por John até o seu último dia de vida, que foi em 1834. Antes de entrar para West Point, mudou-se para Baltimore, em Maryland, na casa de sua tia viúva Maria Clean e sua prima Virginia Clean, de apenas 13 anos de idade. No ano seguinte, Poe se casaria com a prima em segredo. Em 1837, Poe se muda para Nova York 15 meses depois, para Filadélfia, na Pensilvânia, pouco depois de publicar The Narrative of Arthur Gordon Pym. No verão de 1839, Poe torna-se editor assistente da Burton's Gentleman's Magazine, onde publicou diversos artigos, histórias e críticas literárias e teatrais. Neste mesmo ano, Poe publica em 2 volumes a coleção Tales of Grotesque and Arabesque, traduzido para o português como Histórias Extraordinárias, que traz os contos A Carta Roubada, O Gato Preto, O Escaravelho de Ouro, O Poço e o Pêndulo e O Homem na Multidão. Este livro, que apesar de ter sido um fracasso financeiro, é apontado como um marco na literatura norte-americana. Durante este período, a prima esposa de Poe, que estava inválida por causa da tuberculose, perde sua vida, tornando Poe um alcoólatra compulsivo. Então ele perde o emprego e retorna para Nova York, onde consegue trabalhar no jornal Evening Mirror, depois se tornando editor no renomado jornal Broadway Journal, e em 1845 o escritor publica sua obra-prima, The Raven, que em português significa O Corvo, sendo considerado até hoje um dos maiores contos de terror da história. 1 ano depois, o Broadway Journal faliu, então Poe mudou-se para uma casa no Bronx, hoje conhecida como Poe Corrige, e é aberta ao público. Há um fato curioso sobre a morte de mulheres bonitas em quase toda a obra de Poe. Alguns críticos supõem que o motivo seja a perda das mulheres que ele amava ao longo da sua vida, sobretudo sua querida esposa Virginia. Cada vez mais vulnerável por causa da viuvez, Poe fica noivo de Sarah Ellen Whitman, que o abandona pouco depois devido ao alcoolismo. Sarah fora encorajada pela mãe, que odiava Poe. Nesta época, Poe relatou que tentara contra a própria vida, tomando uma superdosagem de láudano, um medicamento à base de ópio, mas ele sobreviveu e regressou a Richmond, retomando uma antiga relação amorosa de infância, Sarah Elmira Royster, já viúva. No dia 3 de outubro de 1849, Edgar Allan Poe foi encontrado nas ruas de Baltimore com roupas que não eram suas, tremendo e delirando, abandonado e sujo. Reconhecido por alguns fãs, Poe fora levado para o Washington College Hospital e faleceu 4 dias depois. Nunca se soube como o escritor chegou à situação tão deplorável.
pois suas últimas palavras foram "Lord, please, help my poor soul", que em português significa "Senhor, por favor, ajude a minha pobre alma". Especula-se que Poe tenha morrido por embriaguez. Entretanto, há teorias que alegam que foi por raiva, diabetes, sífilis ou doença cerebral rara. As obras mais conhecidas de Edgar Allan Poe são góticas, que lidam com questões da morte, os sinais físicos dela, os efeitos da decomposição, pessoas enterradas vivas, reanimação de mortos e luto. Muitas outras são consideradas como romantismo sombrio, movimento cujo Poe odiava. Embora Poe seja considerado um dos maiores escritores de histórias que envolvem o mistério e o macabro, também é considerado como o inventor da ficção policial e o primeiro autor norte-americano a tentar viver apenas da escrita, resultando em uma carreira financeira insustentável. Entre suas diversas obras destacam-se O Corvo, Os Assassinatos da Rua Morgue, O Retrato Oval, A Queda da Casa de Usher, A Máscara da Morte Rubra, O Enterro Prematuro.